Bem, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do VantageCast. Meu nome é Reinaldo Pereira. Meu nome é Janaína Rossi. E hoje nós vamos receber uma pessoa incrível, a Daliane Ramos. Veio lá do Nordeste brasileiro, uma história que vão inspirar, emocionar de mais um brasileiro que constrói na América. Isso aí, estamos aqui. Obrigada, Reinaldo, pelo convite. Estou muito feliz, Janaína, de estar aqui. E aí eu quero compartilhar um pouco com vocês. Eu acredito que vai ser um podcast super especial para mim e para todos que puderem acompanhar. Seja bem-vindo. Já ficamos animados, né? Exatamente. Então, assim, antes de começar essa história fantástica, vocês conhecerem, vamos falar sobre os nossos patrocinadores, empresas, parceiros que acreditam no nosso projeto e que vêm dando essa oportunidade para a gente. A Pão e Pães, com as guloseimas, o café da manhã, incrível aqui para a gente. O Salão 210, que eu digo que é o salão mais conhecido de Canérica, lá com a Sabrina, a Isadora, vai lá para mudar o seu visual. Temos a RAIS, Revolution Academy Sport, que é vôlei raiz, com a Márcia e a Fernanda, lá no InSport, segundas e quartas, para crianças de 10 a 17 anos. Todos esses patrocinadores vão estar na descrição do nosso podcast. E para falar dessa empresa, Janaína, faça as honras. Uma empresa especializada em limpeza residencial e comercial. Entregamos serviço com excelência e qualidade. A Rosses, que é da Janaína, que ela traz para a gente também. Então é fantástica essa empresa. Temos a Quitéria Design, joias feitas com amor, carinho e exclusivas, feitas à mão para você. Então, quer fazer diferente? Quer chegar numa festa, num evento com uma joia exclusiva? Quitéria Design. Temos a Rabisque Print, tudo que você precisar de material de marketing, promocional, cartão de visita, banner, caneca, gift, tudo que você precisar para você, para sua empresa. Fala lá com a Tati, diz que você veio através do VantageCast, que ela vai te dar um desconto lá no seu material. E não podia faltar o Clube Vantage Benefit Hub, o maior clube de vantagens do mundo, mais de 10 mil empresas, presente em 22 países. Se você precisa, todo mundo precisa economizar em tudo que a gente compra no dia a dia, Clube Vantage. Acesse clubevantage.com. Vem aí, volta às aulas, comprar material, tênis com até 40% de desconto. Tudo isso você encontra lá. E o nosso podcast, o VantageCast, vai estar para vocês assistirem às quartas-feiras, 7 da noite, pelo YouTube Clube Vantage TV e pelo Spotify VantageCast. Então é isso. Vamos começar? Ótimo, vamos sim. Janaína, faça as honras, começa a perguntar tudo que a gente precisa e o povo precisa saber. Primeiro, seja bem-vinda. É um prazer ter você aqui com a gente. E vamos começar de onde você veio, como que foi tua trajetória até chegar aqui nos Estados Unidos. Como o Reinaldo introduziu, né, eu sou nordestina, sou de Imperatriz, Maranhão. Durante o Brasil, eu vivi em alguns estados brasileiros. Morei em Goiás, morei grande parte da minha juventude em Goiás, em Goiânia. Morei no Pará, então, algumas regiões ali do Nordeste. E em 2019, nós viemos do Brasil para cá, eu e minha família, o meu esposo, meus 2 filhos. E aqui nós estamos desde 2019. E, Daliane, o que despertou? Vocês sempre quiseram vir? O que deu essa vontade ou despertou para vir para os Estados Unidos e por que os Estados Unidos? Inicialmente, meu esposo nunca teve o sonho de vir para cá. Isso é um sonho meu antigo, quando eu tinha lá Conheço bem isso. Quando eu tinha meus 14 aninhos, eu tinha esse sonho e ficou lá passado, né? Você vai vivendo a vida e vai ficando lá meio que no esquecimento. Só que quando Deus tem planos para a gente, Ele muda rotas, Ele muda
ele muda caminhos e ele direciona. Então, ficou lá esquecido, mas aí foram acontecendo coisas que surgiu a oportunidade da gente vir para cá, para os Estados Unidos. Primeiramente, foi o meu cunhado que fez o convite em 2019. Ele já estava Já aqui. morava aqui. Já. Ele é um empreendedor de sucesso aqui também já, nos Estados Unidos, na área de construção. Só que ele nos convidou e nós viemos. E aí, de imediato, você vem, assim, nossa, que desafio, né? Porque eu já tinha, né, quando surgiu o convite, eu já tinha até esquecido daquele meu sonho lá no passado. Só que aí você fala, meu Deus, tá acontecendo. E assim chegamos aqui nos Estados Unidos antes da pandemia, um momento muito, muito difícil, né? Que foi na mesma época que eu cheguei. Isso, na mesma época. E aqui estamos, mas no Brasil, antes de vir para cá, né, nós morávamos no Pará, em Redenção, Pará, e, como fala, tinha meu trabalho lá, exercia minha função lá na época também, um bom trabalho, mas Deus fala assim, chega um momento que aí Deus vai mudando algumas rotas, e aí você precisa confiar. Né? E aqui estamos. Na América, graças a Deus. Graças a Deus. Já e você chegou aqui, você já veio com trabalho ou você foi trabalhar em outras áreas? A minha história já é diferente de muitos. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, na realidade até eu conto no livro, eu estava passando por um momento difícil de ansiedade e fobia. Lá no Brasil já estava assim. Porque eu acredito que foi desenvolvido por muita responsabilidade no trabalho. Na época eu era concursada pública. Você era funcionária pública lá? Eu exercia função na Justiça Federal lá e antes exercia na prefeitura. Só que nem a questão é isso, a questão é por causa das grandes responsabilidades, 2 filhinhos pequenos. Então tem aquela fase que a gente é sobrecarregada, ainda mais nós como a realidade feminina, você entende, né? Sim. E aí eu estava muito sobrecarregada, então aquilo levou uma certa ansiedade. Então eu já estava lá. Quando eu cheguei aqui, agora imagine. Piorou. Você Imagine. falava inglês fluente? Opa, não. Agora imagine. Não falava inglês. Não falava inglês. Cultura diferente. Não ouvi o conselho da mãezinha, né, lá no passado. Minha filha vai estudar inglês. Chegou no inverno ou no verão, né? Não, meu cunhado deu umas dicas boas. Ele falou, não chega no friozão, chega antes. Lá, acho que nós chegamos. Setembro, tava no início, né? Ainda tava bom. Tava mais ou menos, Você veio pra cá mesmo, né? Pra Nova York? Isso, então. Nova York. Então, aí chegamos com todo esse desafio, com fobia, com ansiedade, mas eu sempre, algo até que eu falo no livro, sempre a minha esperança esteve em Deus. Eu sabia que eu estava passando aquilo, mas eu precisava confiar. Eu estou passando, mas eu sei o que vai me dar minha força, sei o que vai me fortalecer os meus passos, sei o que vai me direcionar. E aí, eu estava aqui, mas sendo fortalecida em Deus. Aí, qual a questão que eu falo que foi diferente a minha realidade? Porque todo mundo chega e já faz o quê? Vai para faxina. Vai pra faxina. Faxina, não. O meu foi diferente. Deus me trouxe para um momento de descanso. Deus sabia que eu estava lá cansada, que eu precisava de um momento de descanso. Então, eu passei aqui, vocês não vão acreditar, 2 anos e meio sem trabalho. Porra, então ela já chegou ela aqui. Vem de férias, já chegou Reinaldo, aqui. Então, pega. Essa realidade foi a melhor. Não. Mas é que a gente, pessoal, eu sempre falo, na mão tem 5 dedos, mas também tem os espaços. Vocês precisam enxergar as entrelinhas. Exato. Ela já falou que o cunhado dela é milionário aqui, o cara. Então, ela chegou naquela mansão tranquila, empregada, tocava o sino. Ele já tá dando crédito no teu cunhado. Tocava o sino, vou trazer ele aqui, hein? Não, passamos todos os desafios aqui, Reinaldo, todos os desafios. 2 porque anos? mais ou menos 2 anos. Entre esse período, eu ainda cheguei a ajudar, né? Eu ajudei, isso. Mas eu acho que devo ter ajudado 3 ou 4, tipo assim, dias ou 6 dias, mais ou menos, durante esse período. Pensou, isso não é pra mim, não. Mas presta atenção. Vou descansar mais um pouco. Pô, Mas aí, nem a Janaína, que teve AVC, ficou 2 anos parada. Mas presta atenção, mas olha a pressão que foi. Porque, assim, as pessoas não me conheciam.
não sabia o que eu estava vivendo. E aí, o que a tendência é chamar a pessoa? De folgada. Ou folgada e o que mais ainda? Mais Preguiçosa, não gosta de trabalhar. Então, É aquela gente, madame. coitadinho do teu marido. É a madama. Isso, Veio isso. lá do Pará, pôde ver funcionária pública, Aí, garimpava ouro, vendia madeira ilegal, e aí... Tava judiando do marido aqui, que só o marido que trabalhou de certo. Então, foi muita pressão. Aí, um dia, Reinaldo, eu questionando Deus, questionando no sentido de conversar, né? Porque nós precisamos conversar com Deus. Eu falei assim, Senhor, todo mundo consegue trabalho? Porque eu não entendia. Eu estou vivendo lá no passado, mas eu não estou entendendo, você sabe, né? Você está vivendo um momento, você não está entendendo o que está passando. Eu falo que aqui a gente chega no automático, a gente nem sabe o que está acontecendo. Aí eu perguntei para o Senhor, mas todo mundo consegue trabalho, Pai, todo mundo está prosperando. Ué, você chega aqui, são portas abertas, né, Reinaldo? É graças por que a Deus. Que a porta tá... Aí, então, eu entendia como porta fechada. Senhor, por que as portas estão fechadas para mim? Aí ele falou, você tá batendo? Muito. Não, o Senhor falou comigo. Esse é o tempo que eu separei para você restaurar, para você ser curada, porque Deus sabia. Trabalhava muito, cuidava das crianças. E aí você vem. Aí Deus ao invés de eu chegar aqui já ir para vários trabalhos, não, Deus trouxe aquele momento. Trouxe aquele momento para me descansar. Depois da cura, aí pronto, hoje eu tenho um trabalho, hoje eu trabalho com a família. Né? Eu cuido das crianças, auxilio na casa, na organização da casa. Mas aí você vê. Tipo governanta. Isso, aí você vê o cuidado de Deus, né? Mas aí eu fico encantado. Mas foi difícil, viu, Reinaldo? Reinaldo, Deus tem os escolhidos, você não foi o escolhido, meu bem. É Deus. Foi mais ou menos parecido? Não, ele foi trabalhar, ué. Eu tive que trabalhar, eu não tenho um cunhado rico aqui nos Estados Unidos. O meu cunhado também estava na fase de desbravar. Construção. Eu acho que eu nem tinha chegado aqui, estava no avião, o povo já estava arrumando trabalho. Você chegou quando? Em 2019, em agosto. Olha, gente, que legal! Mesmo período. Só que ela também chegou e já ficou um tempo descansando, falando com Deus, abre a porta. Não, foi um ano depois, eu tive um AVC, aí como que eu ia trabalhar? Deus me pôs para descansar também. Pôs para descansar. Mas Deus cuida, não é? Cuida. Tá aqui. Olha aí, mas aí você... Então a gente pode dizer, como a maioria das pessoas, ou quem está assistindo, cada um acredita naquilo que quer acreditar, a sua fé. Ninguém determina a fé de ninguém. Exato. Mas foi um exercício de fé também seu, esse tempo, né? Para poder entender aquilo que você passava, como você chegou aqui. E as crianças tinham quantos anos? Tinham 5. O Lucas tinha... Felipe 5, o Lucas 6. Ou seja, pequenininhos. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. E aquela luta que na época da pandemia era com as crianças estudando em casa. Eu sem entender inglês. Imagina, gente, foi muito luta. É porque, assim, hoje eu sorrindo, compartilhando essa história, por isso que a gente precisa ter experiência, que tem momentos que você está ali no deserto, só que nunca perca a esperança. Você nunca pode perder, porque Deus, ele está... Muitas vezes é Deus trabalhando, Deus ajustando algumas rotas da nossa vida. E não quer dizer que você ficou sem trabalhar, que foi fácil, que você não sofreu, né? Não, eu sofri, porque lá eu não pior entendi. ainda. É pior, porque aí pessoas falavam algumas coisas, eu ficava questionando, será se as portas não estão abertas para mim? Mas não, ainda mais era o trabalhar. Eu que sempre... já trabalhava, né? Já tinha o seu trabalhava, dinheiro, a sua coisa. A gente brincou no sentido de ser boa, mas às vezes é até pior. Isso, até porque pior. Você fica questionando o que está acontecendo, né? Não, e você tem que controlar o seu mental nesse tempo, né? Porque se você... Eu uso a seguinte analogia. Hoje, por exemplo, a gente veio para cá chovendo pra caramba, né? Eu sempre falo, na hora da tempestade, daquele ventania, chuva, raios, você tem que se acalmar. Porque depois da tempestade vem o céu azul e o sol. Mas se você desespera, tá no lugar, tá chovendo, e sai na chuva, você pode... Um raio cair em cima de você, uma árvore, você se machucar. Sim. Então é isso que você falou. Aqueles 2 anos da tempestade, você teve que... E foi um momento de busca minha, porque como eu estava passando por isso, foi o momento de uma maior busca. Oração de madrugada, né,
realmente, eu já tenho minha experiência, porque eu nasci num lar cristão, então desde muito cedo eu já tenho essa isso. vida. Só que foi como foi você buscar mais. Eu fui me aprofundar. Foi momento de jejuns, momento de busca, e ainda não falo que teve uma luta ainda pior, muito mais forte. Porque com da América, minha mãe, imagina, é agora a dor mais forte. Minha mãe faleceu no Brasil com Covid. Então, imagina. Aí foi nessa época, Reinaldo, que eu falei assim: ou eu luto, ou eu. Vamos com aquela frasezinha: ou eu luto, ou eu morro. Ou eu vou lutar ou morrer. Do jeito, porque nessa época eu não tinha ainda sido restaurada, então eu ainda estava com a fobia, e aí com essa dor, que a minha mãe é a coisa mais linda, a mãe amorosa. Sim. Mas realmente ela já tinha uma condição que ela entrava na condição de risco, né? Que ela tinha. Era fumante? Diabetes. Diabetes. Isso. E a idade já também. Só que ela estava lá com a minha irmã estava cuidando dela direitinho. Só que aí quando aconteceu isso, eu falei: ou eu luto, ou eu morro. Então agora eu preciso vencer isso. Aí foi quando eu me aprofundei mais e veio toda Agora, a pergunta clássica que a gente sempre faz. Nessa luta toda, teve vontade de voltar? Sempre, não era? Gente, sempre vinha na mente: meu Deus, será se e quando que a parte que mais vem à vontade? Inverno. Na época do inverno, que aqui os trabalhos, igual até para o meu esposo, ficava mais difícil. Aí você pensava: escurece 4 horas da tarde. Escurece 4 horas. Será que é da gente ficar aqui mesmo ou voltar? Mas não. Tem que ficar. Porque lá no Pará só tem uma coisa que é certa, né? sol. Chover de tarde. E chover de tarde também. E muito sol. E sol. chove, porque muito quente. eu lembro, quando eu era pequenininho, meu avô era pastor e ele foi Obra missionária. Não, eu não sei se foi uma convenção ou não sei o quê, foi convidado lá em Belém. E aí ele voltou falando: lá eles marcam tudo antes da chuva ou depois da chuva, de tarde. Aí eu sempre soube disso. O Pará, ele é imenso. Então, a cultura do pessoal de Belém é essa aí. Eles são bem, tipo assim, eles tipo, tem essa questão da chuva, já fica dentro de casa, já não... tem uma cultura... É muito extenso o Pará, muito, é enorme. Lá, pra gente, é mais pro sul, e o Belém fica lá mais pro norte. Você tá mais lá próximo do Mato Grosso? Não. Para Mato Grosso, não é ali mais centralizado mesmo. Tá. No Pará. Mas então aí depois desse momento de fé, de redescobrimento, esses 2 anos de entendimento, né? E aí, como que foi o buscar, como foi essa saída, a virada de chave? Da questão do meu... voltar para a atividade. Do trabalho. Isso. Aí foi acontecer naturalmente. Quando eu percebi que eu estava sentindo melhor, porque, por exemplo, a fobia, só para você entender, e as pessoas vão se identificar, a fobia ela é um medo que a pessoa sente, ele é persistente. Às vezes a pessoa está do nada e ela começa. É algo que persiste, ele é algo irreal. Não que ele não exista na cabeça da pessoa, mas é um medo irreal que ela sente de algo. Pode ser de gato, pode ser de altura, pode ser de pessoas, pode ser de tempo. O meu era o tempo. Se eu fosse para um local que demandasse tempo, você entendeu? Vamos supor que eu fosse para uma reunião e a pessoa... Se eu estivesse aqui, naquele tempo, eu não estaria. Porque demandaria tempo. Então, ativava o gatilho do medo, para você ver como é loucura. Na sua mente, você pensa assim: ativa o gatilho do medo. Vai demorar. Então, ativa o gatilho. No que ativa o gatilho, manda mensagem para o cérebro e você fica naquele sistema de fuga. Ou você foge, ou você suporta com grande medo. Você entendeu? Aí por isso começa a ser... Então, é uma loucura. Então, realmente, quem sofre é muito triste. E você tinha aqueles de lugares, assim, por exemplo. Vamos lá em Manhattan, que gente pra caramba pra lá e pra cá. Foi em cima.
falou em, eu dava dentro do carro com meu esposo. Mas um detalhe, isso não foram muitos anos da minha vida, foi de mais ou menos 2015, de certa forma foram 5 anos mais ou menos. Uma parte mais crítica, outra parte mais tranquila. Só que eu sempre fui muito corajosa e muito ousada, desde pequena. Sempre eu me desafiei, sempre nos meus trabalhos, desde a época de Goiânia, que é os trabalhos que você começa com um jornalzinho lá, sei lá, antigo, que você ia correr atrás do jornal. Então, sempre minha mãezinha, minha mãe mais amorosa do mundo, falava: minha filha, você quer que eu vá com você? A mamãe vai com você. Não, mãe, deixa eu ir. Entendeu? Eu sempre gostei, sempre fui muito ousado, mas sempre tive meus medos, porque todos nós temos medo, faz parte. Faz parte. Medo faz parte do crescimento. Medo, quando não é exagerado, é a proteção. Isso. Então, eu tive... Então, quando eu percebi que eu estava com medo, eu falei, não sou eu. Né? Não faz parte de mim, que é a questão da enfermidade, né? Isso é uma enfermidade. Mas aí, quando eu fui restaurada, que aí eu percebi que eu estava bem, que eu já estava me sentindo mais calma, que meu esposo me chamava para mim para os locais, eu não dava mais... E eu percebia, né? Porque você percebe no seu interior que se você tá melhorando, que você já tá... E aí eu fui percebendo, e aí as portas foram se abrindo. As portas, assim, no sentido... Eu acho que eu cheguei a fazer uma casa ali, pouco tempo, mas aí depois que surgiu esse trabalho mesmo, que foi o que eu já estou quase 2 anos, e tem sido bem isso mesmo na minha vida. E teve uma pessoa-chave que muita gente vem aqui fala... Deus usou meu esposo. Olha, olha como Deus é lindo. Meu esposo foi fazer um trabalho na casa, porque agora ele é contract, mas à época ele era paint, né? Pintor, fazia o trabalho de pintura. E meu esposo lá, fazendo a pintura, observou o que eles precisavam e me indicou. E aí, só que foi 1 ano depois que eles entraram em contato. Ou seja, Deus deixou mais 1 ano, tá? Porra, olha só, vamos... Ô Deus, deixa eu também. Janaína, ou seja, mais Janaína, pega a calculadora aí, vamos fazer conta. A pessoa chega em setembro de 2019. Aí não, eu acho que eu vou trabalhar. Não, pra quê? Fica aí. Aí ficou 2 anos. Quem aí pensa que foi facinho, depois de né? 2 anos, a gente chegou em 2021. Aí tu tá lá, não, agora eu vou começar a trabalhar. Peguei um trabalho aqui, outro ali. Aí o marido indicou, já chegando em 2022. Ela ainda aí, a pessoa levou mais 1 ano para chamar, então ela começou em 2023. Por ali para 2024. 24! Tá vendo? Parabéns. Amém. Tá vendo como as histórias são histórias que a gente tem que contar, porque muita gente pode estar passando por alguma coisa e que essas histórias fazem parte, como a minha, da Janaína, a sua, a da Luana. Todas as pessoas têm uma história, porque às vezes quem está assistindo a gente tem uma história também, mas às vezes quem está no Brasil escuta muita coisa. Sim. E não acha que aqui é mais fácil, ou então que aqui o povo é tudo sei lá o quê, então, mas não é. Existe possibilidade. Às vezes, né, é uma realidade, das pessoas que não, é outra realidade, às vezes, né? E às vezes a pessoa pode estar passando agora um momento né, sem trabalho, e às vezes a pessoa não entende. Tente compreender, né, o que você está passando, tem esperança, não desanime. Eu amo a esperança, o Rinaldo e Janaína. Uma palavra, acho que define assim quem eu sou, assim também. Eu acho que a esperança é algo especial e essencial, porque o que acontece quando uma pessoa perde a esperança? Acabou. São duas coisas que você tem que ser, a fé e a esperança. A esperança, porque... E elas estão meio juntas, que entrelaçadas. entrelaçadas. Mas aí você foi, vamos lá, nessa casa, não falava inglês. Não falava. E era casal, e era americano? Ela estudou, eu acho, nos 2 anos. Nos 3 anos? Por favor, pelo menos fala isso pra gente. Duolingo, pegou o Duolingo. Eu vou dar a dica, gente, essa dica é top. O que eu fiz? Como eu não
meu esposo também, recurso não tava, né? Sim. Então eu falei, eu não vou pro colégio agora, não tem como ir. O que que eu pensei? Eu vou ouvir no YouTube, olha, o quanto é importante o YouTube. Só que eu pensei, eu não vou ouvir tipo estudo, tipo como fosse assim, aprenda inglês, né? Eu falei, eu vou ouvir como se fosse um americano assistindo um vídeo. E aí, ou seja, o cérebro automaticamente, aos poucos, ele vai assimilando. Então, a minha forma de treinar foi o primeiro listening. A minha primeira parte, olha que interessante, foi o listening. Listening é o O ouvir. ouvir, isso, o ouvir. Então, eu ficava ouvindo. Eu colocava aqui um assunto, tipo, eu gosto muito das mensagens, né? De Deus, tudo. Então, eu colocava como se fosse um pastor americano falando com o sotaque, com acento, lógico, natural dele. Então, no que eu ia ouvindo, então está um processo já de 2 anos. O meu listening está muito bom. Agora, eu já falo um pouco, mas eu preciso melhorar, e é quando agora eu estou com o plano de ir na Valhalla para agora focar na comunicação mesmo. Mas o listening foi o que eu consegui passar pela entrevista sem ter estudado. Com americanos. Com ela é diferente. Não tenta entender, não, ué. Não, peraí. Vamos lá. Então, vamos fazer a entrevista. Mas é verdade. Janaína, seu É verdade, porque ela escutou, ela escutou. e a gente sabe responder palavras no começo. Então, você Isso, respondeu isso, palavras. Yes. Yes, no, Yes, no, Tipo, aí yes. e eles falam. No. Não, Yes, dá uma yes. risadinha. Se Mas ele ri, assim, você ri. Yes. Mas então, aí o listening. Não, pelo menos ela está entendendo o que as pessoas estão falando. Ela só não sabe responder. Não, eu já falava Frases um pouquinho. completas, né? Eu falava um pouquinho de, assim, com o listening você consegue se expressar pouco. Sim. Tipo assim, se a pessoa aprofunda no assunto, você... Tipo assim, É. aquele olhar, ai meu Deus, o que tá falando? Mas para a entrevista que foi assim, básico, né? Tipo assim, ela chegou, Gosto se de criança, apresentou, yes. Já matou alguma criança? Não. Não. Então eu consegui, e eles falam muito rápido, porque, gente, aí eu falei, meu Deus, só o senhor para abrir essa porta mesmo, porque eu acho que eles pensaram também, não, deixa eu ajudar. Não, é Pensaram claro, o assim, americano deixa eu tem muito de... ajudar, Fala, sabe? gente, a gente já E tem... eu tô entrando no O casal processo olhando para ela inglês. falou, aí, não, a gente te liga amanhã para dar a resposta. Aí o marido olha para, pô, a gente já tentou de tudo, não acerta nenhuma, vamos pegar essa mesmo. Vamos deixar passar, não. No final, você ensinou as crianças a falar português. Tem uma criancinha que ele é mais assim, mais próximo, e aí eu já assinei algumas palavrinhas para ele, Tá vendo? e ele, ai, tão lindinho falando. Bom, então, é coisa de Deus mesmo, né? Você vai para uma entrevista e passa na entrevista e é uma família... Você já está há quanto tempo com eles? Vai completar 2 anos já. Tá vendo? 2 anos agora, em setembro já. Tá vendo como que o inglês não barra ninguém, né? Não, gente, agora uma coisa importante, né? Nós estamos aqui na América, a gente precisa mesmo. O inglês, ele abre a oportunidade. O inglês né? abre a oportunidade. E sim. às vezes, assim, até para quem está no Brasil estudando inglês, estuda e procura igual que ela fez. Uhum. Porque às vezes só você faz aqueles cursos, às vezes fiquei 7 anos, 5 anos, 3 anos, sei lá, fazendo curso de inglês. Chega aqui, parece que você não fez nada, que é muito diferente. É diferente. Muito diferente. E aí, se a pessoa tá lá no Brasil e ela fala, não, eu posso, né? Às vezes a pessoa não tá podendo fazer o curso, então ela pode treinar, vai ouvir, vai Desenho, né? Também é muito bom. Os desenhos, treinando a audição. E aí, depois disso, Daliane, quando começou a trabalhando, as coisas começaram a estabilizar. E veio alguma parte empreendedora? Porque você já falou que seu marido já abriu a companhia dele. Vocês já tinham, vocês já tinham essa coisa empreendedora desde o Brasil ou não? Aqui, como viu as oportunidades que começou isso? Meu esposo, ele é vendedor, assim, nato. Assim, ele ama vender, ele gosta de vender. Ele, assim, ele tem muita facilidade de comunicação. No Brasil, ele trabalhava em concessionária, ele vendia carro lá. Então, ele gosta, sabe? Então, ele é um homem também de muita fé, de muita coragem, muita, assim, ousadia, determinação. E a questão, Rinaldo, de você desenhar, até essa questão de você desenhar na mente o que você deseja. É muito importante. E você vai dando os passos.
né, desenhar essa questão de empreender é você acreditar que é possível, você vai dando passos, desenhando aonde eu quero chegar e ver a coisa fluir. Por exemplo, ele estava na área da pintura, né? E aí foi desenvolvendo, foi dando certo, foi acontecendo, e ele viu, não, eu posso estender para outras áreas. E eu posso ter pessoas junto comigo ali, né, fazendo o trabalho. Então, ele foi desenhando e foi acontecendo. Ele ainda está em fase de desenvolvendo todo esse projeto, mas já tem clientes, bons clientes. Então, essa questão do empreendedorismo é importante mesmo você acreditar e agir. Porque muitas vezes tem pessoas, Reinaldo, que aí falam assim, eu vou criar algo, vou construir, mas não dá o primeiro passo. Aí fica no campo da imaginação. É que chega no colo. Não É aquilo, né? É que tem aquela assim, motivação. Sem ação vira frustração. Isso mesmo, porque aí a pessoa ela tem que dar os primeiros passos, né? E ver acontecer. Então, ele já tinha isso, desde o Brasil, trabalhando sempre com vendas. Eu gosto também de empreender. Uhum. Até nos períodos que eu estava sem trabalho, eu pegava algumas semijoias do Brasil, trazia, e eu gosto, entendeu? Dessa área. Gente, ela não ficou à toa, não. Não, eu gosto, e ia e marcava com as pessoas, mas era algo bem restrito, né? Mas eu gosto, eu amo empreender, é algo, eu acho, assim, excepcional. Nós como mulheres, homens também, todo mundo, é importante, né? Você desenvolver essa habilidade de empreender. E quando você está num ambiente, num local que não é tão complicado, né? Porque às vezes a gente, no Brasil, parece que é um pecado. Eu acho, você dizer que vai ser empresário é pior do que você dizer que vai ser, sei lá, às vezes é visto negativo, né? Um bandido, alguma coisa assim, porque não é possível as pessoas demonizarem tanto o empresário rico, porque achar que explora, que isso, que aquilo, e não Sendo é. que o empresário é o que está abrindo portas para o empresário que está gerando empregos. Por exemplo, no Brasil, grandes empresários estão gerando empregos. E do emprego que a pessoa tem é o que ele sustenta a família, é o que ele... Não, e tem gente que fala assim, mas o cara ganha muito, o cara tem que isso, ele tem que dar mais dinheiro. Cara, o cara bota o dinheiro dele, o tempo, se arrisca, fica noites e noites conhecendo o teto do quarto todo, e ele tem, para que ele tenha uma vida melhor. E aí ele tem que pagar aquilo que ele pode, não é? Estou dizendo, tem empresário, sim, tem mais pessoas em qualquer ramo, se for empresário, se for empregado, se não for, em qualquer nacionalidade tem mais pessoas, mas não pode generalizar que todo mundo é assim. E tá, e agora vamos para a segunda parte, depois de tudo isso, 2 anos off, que virou 3, que virou 3, né? Que virou 3. Mas eu trabalhei um pouquinho, gente. Trabalhou, aprendeu inglês e tudo mais. E agora, quais são os projetos? Já vi você falar do livro e não sei o quê. Como é que chegou isso? Foi nos 2 anos? Foi depois? Isso. Como é que chegou esse livro? Qual é o livro? Conta pra gente. Então eu vou aproveitar, né? Vou aqui levantar aqui, mostrar. Já até trouxe como presente para você. Muito bom isso. Florescer o emocional. Que é um livro que nasceu, olha lá, depois a gente pode até compartilhar o link mais pra frente. Vai estar na descrição do Vantage Cash o link para o livro. Isso. Então, ele nasceu nisso aí, o Reinaldo, de quando eu passei por isso, já com a cura ali, o Senhor foi falando ao meu coração, aí o Senhor falou, foi claramente, sobre escrever. E o interessante é que eu comecei a escrever, por mais que ele demorou, que já tem todo esse período que agora que está sendo lançado, mas ele foi escrito bem antes, porque ele aconteceu muito rápido. Eu fazia 3 páginas num dia, no outro dia, então foi algo que foi natural. Eu acredito que pelo propósito que quando da mensagem vai tranquilo, acontecendo, né? vem tranquilo. Então ali eu fui escrevendo uma página e foi acontecendo. Então ele nasceu
de compartilhar uma mensagem de esperança. Ele é um livro que eu poderia... A linguagem dele é mais uma linguagem, algumas vezes, direcionada a mulheres, mas porque eu coloquei a realidade do que eu tinha passado como mãe, mas não que homens não possam ler e possam ser edificados também com a mensagem do livro. E até pela temática do florescer, às vezes, né, mas não que o homem não possa ler. Então, nasceu desse desejo de compartilhar essa mensagem de esperança, de que é possível vencer a ansiedade, vencer o medo, vencer... E ele é como um livro de autoajuda, de você ajudar, e é um livro à luz da Bíblia. Tem muitas, se você observar... Eu vi aqui. Isso, vai ter muito embasamento. Tem muitas partes bíblico, aqui, ó. isso, João, livros, 1:9, Salmos, Isaías. Isso, tem. Por que eu coloquei a luz da Bíblia? Porque é o que está dentro de mim, né? Que a palavra de Deus flui dentro de mim, de algo que eu vivo, que eu acredito. E aí surgiu... E o legal aqui do livro, eu tô vendo, que depois de cada capítulo tem uma parte de reflexões. Você escreve aquilo, as reflexões do capítulo que você acabou de ler. Isso, tá lindo. Olha aqui, isso é muito legal, isso. Olha aqui, bem... Olha aqui, olha que lindo. Acho que é para Janaína. Olha aí, Janaína. Que lindo. Aí você não tá especial Então, mesmo, aí as pessoas... Aqui, parece não sei se aqueles dá pra papel ver. de carta que a gente tinha, né? Isso, parece mesmo. E aí, então, a pessoa terminou ali, porque assim, quando a gente está lendo algum livro, às vezes vem algo, um trecho que te chama atenção, sim. porque aquele trecho é algo que Deus quer falar com você. Então, você aproveita, anota ali, faz suas anotações. Então, assim nasceu o Florescer Emocional. Ele aborda alguns temas, sempre à luz da Bíblia, e sempre no sentido de gerar isso que nós temos falado. Esperança, fé, ousadia, força, coragem. E você vai ter um lançamento, né? No próximo dia 30. Conta pra gente. Para as pessoas que são aqui da região de Danbury, aqui de Canérica como um todo, que está até de Massachusetts, Nova York, de New York, vai vir gente até da Filadélfia, né? Olha isso, vai. Então, que vai ser o Gera Expo. A Luana teve no nosso último Vantage Cash. Então, vai acontecer no dia 30 no Clube Português de Waterbury, né? Isso. E você vai estar lá. Vou estar lá fazendo meu lançamento com o meu stand, já aproveitando, aparece lá, vou ter um prazer de receber você lá no meu stand, compartilhando, e você ter o seu livro para que você seja edificado e abençoado ricamente. Vá lá com a gente, vão ter outros empreendedores, né, Reinaldo? Muitos empreendedores. Vão ter muitos empreendedores lá, então vai ser muito especial esse momento. E depois... onde as pessoas, onde vai estar vendendo o livro você vai me dar o link e eu vou botar lá, mas a pessoa... Isso, para agora, para os Estados Unidos, para a região, vai estar na Amazon, vou te passar o link da Amazon, vai estar, e eu estou vendo como eu vou disponibilizar para o Brasil, estou estudando, porque lá é um pouco diferente a questão da logística. Sim. Aqui é muito rápido, você faz o pedido aqui, então chega 3 dias pelo sistema aqui. Só que lá a Amazon não funciona desse jeito. Então, eu estou estudando, mas futuramente eu quero que disponibilize para o Brasil. Eu não sei como é que funciona. Igual aqui, a pessoa acessa e eu tenho 2 livros que estão na Amazon aqui e está na Amazon no Brasil. Então você vai me dar o direcionamento depois. Eu botei pela mas aí eu não sei, porque o seu livro você fez por alguma editora? Eu fiz pela... Foi pelo Amazon? Isso, pela Amazon. Então, o meu eu também fiz pela Amazon. Ele foi como independente, aí eu não sei se é por causa disso. Não tem, mas eu acho que tem porque eu preciso ver mesmo os detalhezinhos. Que o meu pode comprar, aí ele aparece o valor em reais e tudo lá no Brasil. Pois eu vou ver essa opção, porque muita gente já está procurando lá no Brasil, as pessoas que, inicialmente, que me conhecem, né? Familiares e amigos, irmãos das igrejas lá, e eles estão te perguntando como é que vai ficar, então eu preciso também, mas logo vai estar disponível, inicialmente aqui na Amazon. Tá, e assim, homens também podem ler o livro, e assim, não, independente de religião, qualquer pessoa, é um exercício de autoajuda mesmo. Isso, não aborda a questão de religião, não.
aborda a questão de você desenvolver, de você melhorar, de você se transformar, ser curada, porque, Reinaldo, muitas vezes as pessoas, tudo é relacionado ao emocional, mental, nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito, então é uma interligação, Sim. né? Não é algo que é separado. Então, se a gente puder desenvolver as 3 áreas, vai ser melhor, né, pra gente. Então, independente de religião, a pessoa pode. Você falou aí do Amazon, que no Brasil é mais difícil, né? E que você sempre gostou de empreender. Você teve dificuldade para fazer o livro, empreender aqui? Não, assim, não tive porque eu também tenho uma amiga, a Luciana Soares, vai estar lá, né, junto com a gente. Ela me deu algumas instruções, então, de certa forma, foi mais fácil. Ela falou, olha, Daline, entre em contato com essa pessoa que vai ajudar na diagramação, né, que tem todo o processo da diagramação. E aí, então, aí foi acontecendo. Mas foi tranquilo. Foi tranquilo. Foi. Não é tão difícil. Não. E eu Ah. até estimulo, viu, gente? Aqui eu falo sobre... Tem uma parte aqui muito especial que fala se eu sou capaz, e eu estimulo também, porque tem muitas mulheres, homens que amam escrever e às vezes pensam, será se eu posso? Não, Será que eu posso? Será que eu consigo? Isso, não, comece escrevendo ali suas primeiras páginas e aí vai acontecer. Vai estimular. Fantástico. A gente também tem aqui um brinde para você. Tá vendo? Obrigada! Da Rabisque Print, a parceira nossa, a caneca do Vantage Cash. Gente, obrigada. Tem prazer. uma mensagem nossa aí. Então, para você tomar seu café, seu chá. Fazer meus vídeos, tomando Fazer também. isso, faz o vídeo, marca a gente. Para ter agora um agradecimento, né, de você ótimo. vir aqui contar a sua história, deixar o nosso público sabendo que realmente é possível uma mudança na vida. Sim. E eu quero deixar meu agradecimento, Janaína. Vocês me deixaram muita vontade. Estão de parabéns. Mas eu falo às pessoas, Janaína, todo mundo vem com medo. Quando eu a fui Janaína participar, eu vem. trouxe um papel, nada que tava lá eu falei. E hoje em dia, quando me chamam, falar, não vou nem falar nada. Porque é a sua história, né? Então não tem muito que... Não, e aí e depende muito também das pessoas. Por isso que vocês estão de parabéns, porque depende muito, às vezes a pessoa deixa um pouco, né, o convidado... E aí você fica meio sem jeito, mas vocês estão de parabéns, foi ótimo. A gente pensa isso. Se fosse um troço tão mecânico, robótico, às vezes o público vê que não tá assim... Fluindo, né? Não é espontâneo, né? Isso. E aqui a gente é um bate-papo, a gente não tem nada, a gente fala que a única coisa que a gente tem certo é perguntar o nome, de onde veio e se tem vontade de voltar. O resto vai acontecendo. Vai acontecendo. A gente vai tirando as perguntas de acordo com o que vai acontecendo. Exatamente. Obrigadão. E, Daliane, de tudo que você passou, você tem alguma mensagem para as mulheres? Sim. Quer deixar algum incentivo? Sim, quero deixar sim. Eu acredito que mesmo em momentos de lutas, mesmo em momentos de dificuldade, nunca desista, nunca perca a fé, nunca perca a esperança, mas ao contrário, se torne resiliente, se torne uma mulher forte, um homem forte, use essa dificuldade que você tem para avançar, para crescer, para se fortalecer e que essas tempestades, quando essas tempestades passarem, você vai entender que elas foram um passo para te tornar uma pessoa melhor, te tornar uma mulher melhor, mais forte, mais confiante e alcançar os voos que Deus tem preparado para a sua vida. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nessa manhã aqui para vocês e para o público do Ventre de Deus. Nem toda tempestade é para você parar, né? Não, nunca. Às vezes é só um descanso, isso, né? Às vezes é só um descanso também. Quem é que não precisa de um descanso? Precisa. Olha, você vê quanto é importante o descanso. E às vezes as pessoas, como é que fala? Procrastinam o descanso, deixa... não é importante, não. É um período de... Às vezes parte. usa como reflexão para você mesmo entender para onde está indo, o que está fazendo, né? Exato. Então é isso aí. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada.
E, gente, uma história fantástica como essa. Então, convido a vocês, chamem parentes e amigos, compartilhem, se inscreve lá no canal do YouTube, curte, porque essas histórias realmente é o que faz, que move a gente a estar aqui fazendo o Vantage Cast para que todos possam se inspirar. Então, quero agradecer a audiência de todos e não perca, assista todo o episódio, não perca o nosso próximo Vantage Cast. Também quero agradecer pela sua presença. Obrigada, Reinaldo. E comprem um livro também, gente, que já está disponível. Vai estar tudo lá no... Vai estar tudo na descrição. Então, vocês comprem o livro, leiam. Isso, e vão ser edificados. E vão fazer diferença. Quem sabe vocês também não descobrem que precisam parar por pelo menos 2 dias, 2 semanas, 2 meses e até 2 anos. Exatamente. Beijo. Beijo no coração de todos e até o próximo Vantage Cast.